e hoje o tema é Emptydir. É um volume efêmero, ou seja, ele tem um ciclo de vida bem determinado. Inicialmente, ele começa vazio, daí o nome dele empty, né? Também pode ser armazenado no disco ou na memória, a gente consegue selecionar. No vídeo passado, eu falei sobre a camada de escrita dos containers. Mas é importante dizer que, apesar das similaridades entre a camada de escrita e o emptydir, eles têm algumas diferenças relevantes, né? Então vamos começar pela similaridade. Ambos lidam com dados efêmeros, ou seja, dados que eu não tenho a garantia de que vão estar sempre disponíveis ali, né? Além disso, a camada de escrita tem o seu ciclo de vida ligado ao ciclo de vida do container. Já o emptydir tem o seu ciclo ligado ao ciclo de vida do pod. Nos próximos slides a gente vai ver em maior detalhe essa diferença aqui. Outra coisa relevante a ser percebida é que a camada de escrita ela é exclusiva para o container do qual ela faz parte, né? Então, a gente tem aqui uma representação de um container. Essas três camadas aqui na parte de baixo são as camadas da imagem a partir da qual o container foi gerado. E para cada container que é inicializado, é criada uma camada de escrita própria para ele. Então, por padrão, qualquer diretório do container vai ser representado nessa camada de escrita aqui, né? A menos que tenha algum volume montado. Mas se a gente estiver considerando não tem nenhum volume, qualquer diretório do container que eu escrever, na verdade eu vou estar escrevendo nessa camada de escrita aqui. O emptydir, por sua vez, ele já pode ser usado por mais de um container, ou seja, ele não é exclusivo somente para um container. Aqui a gente tem a representação dessa situação, né, em que o container 1, o container 2 e o container 3, os três fazendo parte do pod A, usam esse mesmo volume aqui, né? A gente diz que o volume está montado nos containers. É interessante perceber que em cada container ele pode estar montado num diretório diferente. Então, no container 1, ele está montado no barra home, barra C1, barra arquivos. Já no container 2, ele está no barra temp. E no C3, por sua vez, está no barra var, barra logs. Lembrando que os três podem estar simultaneamente utilizando esse mesmo volume aqui. Então, uma alteração realizada pelo container C1 vai ser percebida pelos containers C2 e C3. Tá gostando do vídeo? Então deixa o seu like para esse vídeo chegar ao maior número de pessoas e a gente crescer a comunidade de DevOps, Cloud e desenvolvimento aqui no Brasil. Então, já que eu falei dos ciclos de vida da camada de escrita e do emptydir, vamos dar uma olhada neles, começando pelo ciclo de vida da camada de escrita. Então, vamos pensar na situação que a gente tem um pod A. Nesse pod eu tenho um único container C1. Esse container foi montado a partir de uma imagem que tem essas três camadas aqui. E quando é inicializado esse container, é criada uma camada de escrita para ele. Então a gente pode gravar algum arquivo, fazer alguma alteração nessa camada de escrita, né? Por isso que ela mudou de cor aqui. E aí o que acontece? Se por algum motivo esse container é finalizado, isso ocorre quando o processo principal do container é finalizado, seja voluntariamente ou por algum erro que ocorreu. Esse container ele é removido e é criado um novo container, porque como a gente viu nos vídeos passados, a gente tem um deployment que define um pod, um réplica set, ele fala lá o número de réplicas que é para estarem ativas ao mesmo tempo. Então, nesse caso, aqui é para ter uma réplica. Como essa daqui foi eliminada, esse container foi eliminado, é criado um novo container também com base na mesma imagem, só que agora é colocada uma nova camada de escrita aqui nele. Então, aquelas alterações que a gente tinha feito aqui no container C1 não vão estar mais disponíveis nesse container C1A. A gente percebe que realmente a camada de escrita tem dados efêmeros, né? E eles são finalizados exatamente quando o container é finalizado. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para receber mais conteúdos como esse. Agora vamos olhar o ciclo de vida do emptydir. Lembra que eu falei que ele não é mais vinculado ao ciclo de vida do container, mas sim do pod. Então, uma situação muito parecida, a gente tem um pod A, container 1, as três camadas da imagem, é criada também uma camada de escrita aqui para ele, e nós podemos pedir aqui mapeado para esse container 1 em algum diretório, conforme eu falei no slide passado. Aí, de novo, a gente pode fazer alterações aqui na camada de escrita do container e também pode fazer
alterações nesse empty-dir, criando um arquivo, por exemplo, já que inicialmente o diretório que está mapeando esse volume está vazio, a gente pode, por exemplo, criar um arquivo, então ele mudou de cor aqui. Novamente, nós podemos ter o nosso container finalizado, esse container vai ser removido e vai ser criado um container C1A, muito semelhante ao que ocorreu no slide anterior. Então, novamente é criado o container com base nas camadas da imagem, é criada uma nova camada de persistência para ele, uma camada de escrita para ele, sem as alterações que tinham sido realizadas, só que ele tem o mesmo mapeamento para esse volume aqui. Então, o que acontece? Naquele diretório que estava mapeado esse volume, as informações que foram acrescentadas, por exemplo, com a criação de um arquivo, vão estar disponíveis para esse mesmo container. Então perceba que o volume aqui, o empty-dir, ele se mantém mesmo com a finalização do container. Então ele é independente do ciclo de vida do container. Isso é bastante interessante, como a gente vai ver mais para frente algumas situações que é desejável esse comportamento, ao invés de usar a camada de escrita. Então agora vamos ver quando que esse empty-dir é finalizado, né? Então, naquela situação, a gente tem pod A, container 1, já fizemos alterações tanto na camada de escrita quanto no empty-dir. E aí, pode ocorrer o seguinte, ao invés do container ser finalizado, o pod ser finalizado, com o processo de pod eviction, que eu também falei no vídeo passado. Quando isso ocorre, normalmente esse pod pode ser recriado num outro nó do nosso cluster, né? Então, primeiro ele vai ser removido aqui, vai ser criado um pod B com a configuração semelhante, né? Vai ser inicializado um container C1B, também com as 3 camadas da imagem base dele, a camada de escrita, assim como ocorria nos casos passados, ela não vai ter as alterações, e por fim é criado um novo volume empty-dir, né? E note que aqui, como o pod 1 morreu e foi criado pod A morreu e foi criado o pod B, nós não temos mais as alterações do empty-dir. Agora que nós vimos o ciclo de vem a pergunta, né? Quando eu devo utilizá-lo? A primeira situação é quando a gente puder contar com dados temporários, aqueles que eu não tenho garantia de que vão estar sempre lá, né? Além disso, ele passa a ser interessante quando eu quero que esses dados, apesar de temporário, resistam a falhas do meu container. Porque senão eu poderia escrever na própria camada de escrita do container, né? Então, se eu preciso que ele suporte mesmo essas falhas do container, então já passa a ser interessante o empty-dir. E também na situação que mais de um container vai utilizar esse empty-dir ao mesmo tempo, né? Então, alguns exemplos aqui com base na documentação do próprio Kubernetes. Imagina que eu tenho um processo longo de computação que ele vai fazendo checkpoints, ou seja, que ele vai chegando em estados ali que ele faz algum tipo de gravação no disco para que caso o container seja finalizado, por exemplo, ele consiga reiniciar o processo a partir do último checkpoint realizado, ao invés de ter que começar desde o início, né? Então, esse caso aqui é bastante interessante de algum processo computacional de longa duração. Outro caso que também é interessante quando eu tenho um container produtor e um consumidor. Então, vamos supor que eu tenha um container que obtenha dados de alguma API, escreva esses dados num arquivo, e aí meu outro container, por exemplo, pode ser o próprio Nginx, mostra esses dados numa página, alguma coisa assim, né? Então, por causa dessa utilização aqui de mais de um container, e são dados que vão estar sempre sendo atualizados, né? O produtor vai estar sempre pegando dados novos e escrevendo, não tem problema que ele é um dado temporário, né? Então, essa situação também é interessante. E também tem casos em que eu posso usar o disco como uma memória virtual. Então, vamos supor um processo de ordenação que vai ler um número muito substancial de elementos, né, para ordenar. Então, carregar isso direto na memória não seria conveniente. Ele pode ter essas informações em arquivos e carregando e processando elas aos poucos, né? Então, também pode ser interessante nesse caso. Então, é sempre importante lembrar que o empty-dir ele tem um ciclo de vida, assim como a gente, né? Ele tem o início aqui, que é quando
o pod é criado. Então, inicialmente, esse empty-dir vai estar empty mesmo, né? Vai estar vazio. A gente pode ir fazendo alterações aqui no empty-dir até que chega o momento que o pod é finalizado. E aí as informações do empty-dir também são removidas, né? Então, aqui representado pelo rest in peace, aqui, né? Descanse em paz. Então, nesse momento, quando o pod é finalizado, as informações são removidas. Uma coisa que é importante também citar é o seguinte: quando a gente opta por usar o empty-dir na memória ao invés do disco, se aconteceu uma falha naquela máquina, por exemplo, acabou a energia, os dados vão ser perdidos. Agora, se eu opto, mesmo que o pod não sofra pod eviction, seja restartado, mas a própria condição da memória do computador é volátil, né? Então, é diferente quando a gente escreve no arquivo, porque aí se o computador for reiniciado, pode voltar, ele vai conseguir ainda acessar as informações que tinham sido salvas. Então é importante entender essa diferença. Algumas informações extras, né? Os volumes empty-dir, por padrão, ficam localizados no diretório /var, /lib, /kublets, /pods. Aí cada pod tem um diretório, né? Que o nome do diretório é o ID do pod. A gente vai ver no próximo vídeo como pegar esse ID e olhar essa estrutura aqui, né? Então, /volumes, é um volume do tipo kubernetes.io empty-dir, né? Então, ele vai estar dentro desse diretório aqui, kubernetes.io, io, empty-dir. E aí a gente vai ter, para cada empty-dir, vai ter um diretório também para ele. No nosso caso, como nós estamos usando o Minikube, esse diretório aqui não vai ser um diretório da máquina host, né? Como a gente instalou lá no vídeo que aparece aqui no canto superior direito. A gente criou uma máquina virtual, nós instalamos o Minikube nela. O empty-dir não vai estar nesse diretório da máquina virtual. A gente tem que entrar no container do Minikube e aí ele vai estar disponível lá nesse diretório aqui dentro do container. Então é uma diferença assim do que se a gente instalasse o Kubernetes direto na nossa máquina, sem usar o Minikube. Mas fiquem tranquilos que a gente vai ver isso nos próximos vídeos. Então, pessoal, por hoje é só. Eu achei bastante importante cobrir primeiro essa parte teórica e no próximo vídeo nós vamos ver na prática como trabalhar com os empty-dirs. Espero que vocês tenham gostado. Lembrem de curtir e, se gostaram bastante, compartilhem nas suas redes sociais. Obrigado. E até a próxima.